Olá, meus queridos alunos do terceirão. A Aida está aqui mais uma vez com vocês para a gente corrigir agora a semana 4 do nosso PET volume 2 de língua portuguesa. Vamos comigo? Bom, apesar de termos apenas atividades de múltipla escolha nesse PET, nessa semana 4 do PET, eu vou aqui comentar e trazer alguns aspectos interessantes para vocês aprenderem um pouquinho mais. Então, eu não vou apenas dar a resposta, não é só o gabarito. Então, eu queria incentivar você a assistir esse vídeo, tá bom? Primeira questão, eu já destaquei aqui para vocês que esse texto é uma notícia. Como que a gente sabe que ele é uma notícia? Conhecendo as características desse gênero textual, ok? Então, eu não vou ler o texto todo, mas vamos analisar algumas coisas que eu destaquei aqui, ó. Concurso público atrai brasileiros em busca de bons salários e estabilidade. Então, de cara, a gente tem aqui um título semelhante a um título de notícia mesmo. E vamos à perguntinha aqui para que a gente volte a analisar. A pergunta é, o objetivo do texto é, ou seja, nosso desafio aqui é descobrir qual foi o objetivo desse texto. Eu coloquei que é informar a população sobre a busca cada vez maior dos brasileiros por concursos públicos. E os textos que eu destaquei aqui vão comprovar isso. Olha só. O mercado de concursos cresce mais de 40% ao ano no Brasil. A previsão é de que até 2016 sejam abertas 400 mil vagas em concursos federais, estaduais e municipais. Aqui a gente tem, no primeiro parágrafo, nas duas primeiras linhas, um resumo aqui do objetivo principal desse texto. Ele está informando que o mercado de concursos está crescendo. Depois tem mais detalhes, que a concorrência é grande, que ficar entre os primeiros colocados não garante a estabilidade. E aí a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa, um depoimento de uma pessoa. Depois fala de um projeto de lei que acaba com os concursos só para cadastro de reserva. E depois a gente tem de novo aqui a citação de uma experiência de uma outra pessoa que passou em concurso. Então, dá para a gente ver claramente aqui que o objetivo desse texto é informar sobre a busca cada vez maior. Não é alertar sobre concursos, porque não é aqui um texto que está querendo alertar as pessoas para que elas não caiam em armadilhas, né? Concursos que vão só arrecadar dinheiro. Não tem esse tom. Não é apenas para apresentar uma pesquisa, embora a gente tenha aqui dados, mas não é o objetivo principal, muito pelo contrário, os dados estão para comprovar o objetivo, que é informar essa busca da população. E persuadir os cidadãos a abandonar a iniciativa privada e estudar para concursos públicos. Não temos aqui nenhum trecho do texto em que a gente tenha aqui alguém falando que não é para a gente ficar na iniciativa privada, que não vale a pena, que concurso público é melhor do que iniciativa privada. Não é um texto para persuadir, para convencer, não é um texto de opinião. É um texto que apresenta fatos, então o objetivo dele é informar. Então, sempre que você for analisar um texto, tenta identificar qual é o gênero textual, quais são as características da linguagem, para que você possa, sim, perceber melhor o objetivo, porque se você conhece o gênero notícia, você sabe que o objetivo principal é informar, não é nem alertar, nem persuadir, ok? Vamos seguindo então para a questão número 2. Na questão número 2 a gente tem uma charge, tá? E na charge a gente tem no primeiro quadrinho um senhor já de idade falando para o seu netinho, né, um menino novo. E aí, rapazinho, o que vai ser quando crescer? Funcionário público, vovô. Entendo. Mas em qual área pretende atuar? Isso vai depender do concurso que eu passar. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O texto acima é uma charge. Ou seja, é um gênero textual no qual se exibe um desenho humorístico, que pode conter linguagem verbal, cujo objetivo é apresentar a crítica sobre um fato atual. Então, aqui a gente tem um resumido do que é charge. A charge é um texto que tem uma crítica sobre um fato atual e ele pode ter aí linguagem verbal e desenho, ok? Considerando os elementos apresentados nessa charge e os fatos explorados por ela, qual crítica social é feita? Então, qual é a crítica aqui? Repreende-se a busca da população brasileira pela aprovação em concursos públicos. Vamos entender por que é essa eliminando as outras, ok? Na letra A diz aqui que censura-se a aspiração do menino
de querer se tornar um funcionário público. Então, o que a gente percebe aqui o problema não é ele querer ser funcionário público, é funcionário público ser o objetivo dele de emprego, independente da área de atuação. Porque funcionário público tem de tudo quanto é tipo. Você tem funcionário público atuando em todas as áreas, na saúde, né, na educação, áreas administrativas do governo. Tem funcionário público para todo lado. Então, a pessoa que quer simplesmente ser funcionário público, ela não está considerando nada da sua vocação, da sua aptidão, daquilo que ela gostaria de fazer. Ele não pensa, não, eu quero ser enfermeiro, não, eu quero ser professor, não, eu quero trabalhar numa repartição pública, trabalhando com a parte de recursos humanos. Ou, não quero trabalhar com contabilidade. Não, a pessoa ela não pensou na sua área de atuação, ela só quer ser funcionário público. Então, a crítica não é ser funcionário público, é não ter um objetivo, uma vocação, ou pensar num emprego relacionado a uma profissão, uma área de atuação, tá? Critica-se a necessidade de se preparar as crianças para a escolha de uma profissão. Bom, tem a ver com a necessidade de preparar as crianças? Tem, porém, quando a gente vai na letra D, a gente vê que tem aqui uma crítica social. O que é essa crítica social? Tem um comportamento da população brasileira que está exposto e sendo criticado aqui, tá? Então, a gente vai eliminar a letra B porque a letra D é melhor do que ela para responder a questão, tá bom? Recrimina-se a ironia usada pelo menino ao se dirigir a uma pessoa mais velha. Não tem ironia aqui, tá? Não tem nada a ver. A letra C não tem nada a ver. E por que a letra D? Repreende-se a busca da população brasileira pela aprovação em concursos públicos. A gente vê aqui uma crítica ao comportamento atual do brasileiro. Por quê? É fato, e a gente leu lá já na notícia da questão número 1, que nos ajuda a reconhecer esse fato, que tem muitos brasileiros que têm como objetivo de vida passar em concurso. Só que o cara faz cada hora concurso para uma coisa diferente. Ele não está pensando assim, não, eu quero trabalhar no banco, então só vou fazer concurso para banco. Não, tem gente que uma hora está fazendo concurso para PM, outra hora está fazendo concurso para o banco, outra hora está fazendo concurso na área da saúde, cada hora está fazendo uma coisa. Então, por quê? O objetivo é passar no concurso público e não um objetivo de ter uma determinada profissão que aquela pessoa entende que seja melhor para ela, tá bom? Então, é a letra D aqui, a crítica da charge. O número 3, eu também destaquei aqui que esse texto é uma crônica, tá? Como que a gente reconhece que o texto é uma crônica? Pela leveza da linguagem, pela crítica, pelo tom um pouco irônico, um pouco humorístico que a gente consegue ver. É uma crônica do Valcir Carrasco, essa daqui, tá bom? Vamos à perguntinha e depois a gente volta nesses trechinhos que eu destaquei da crônica aqui. Vamos lá. Pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir corretamente que... Vamos lá. Eu coloquei que a letra B é a mais adequada. Os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos. Por quê? Vamos lá. Pelos comentários feitos pelo narrador. Eu coloquei aqui, abri o manual entusiasmado. Agora eu aprendo, decidi folheando as 49 páginas. Já na primeira tentei executar as funções. 2 horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades, virou um labirinto de instruções. Então aqui ele já até justifica de onde veio o título, né? Labirinto dos manuais. É o manual que é esse labirinto, ou seja, a pessoa fica perdida quando ela começa a ler um manual de instruções. Tem a fala de um taxista para ele aqui. Manual só confunde. Ele fala, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Ou seja, o conselho aqui que o motorista dá para ele é didático, ou seja, está querendo ensinar para ele alguma coisa. E aqui mais alguns comentários. Ó. Aqui já numa outra compra dele, né? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342. Cada vez que olho dá vontade de chorar. E depois ele fala aqui, talvez alguém dê aulas para entender manuais. Então a gente vê claramente aqui que ele está criticando que os manuais, ao invés de ajudarem, só atrapalham, né? Então, dessas alternativas aqui, a que mais se encaixa a esse propósito é os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos, ok?
Bom, espero ter ajudado vocês a compreender. O meu objetivo não era apenas dar aqui o gabarito das questões, mas também que a gente tentasse compreender um pouquinho mais a respeito desses textos que a gente analisou, ok? Fico por aqui, fiquem com Deus, até semana que vem.